Bom, eu estou aqui com o Roberto Tivani, gente. Tendo essas viagens que a gente tem feito, as pessoas vão falando, é muito legal. Então, o Roberto é um pequeno empresário, é um microempresário, né? Trabalha na área de metalurgia. E aí a gente estava falando exatamente dessas questões, que é essa defesa que a gente faz da classe média, né? E em cima dessa coisa, do empresário, que é aquele que não tem como segurar a carga tributária verdadeira, né? Você vê que existe cada vez mais essa verticalização. Então ele estava falando para a gente exatamente da experiência dele com essas questões e da escravidão humana. Fala para a gente, Roberto. O fato é que, se você pegar a carga tributária brasileira, ela é bastante onerante. E isso para um setor que é primordial para o Brasil, que é o setor da micro e média empresa. Se você pegar as grandes empresas, elas não geram tantos empregos quanto a micro e média empresa. E por conseguinte não distribui tanta renda. Não distribui tanta renda. Se você pensar que no caso da indústria, e no caso específico da indústria metalúrgica, você tem uma carga média tributária de 43% de impostos, certo? Você tem como sócio majoritário o governo. O sócio majoritário não é aquela pessoa que investiu capital e que investiu todo o seu suor para constituir aquela empresa. O lucro médio que tem uma metalurgia hoje para se manter no mercado, por questão da concorrência, é em torno de 10%, certo? E se você pega o governo levando 43% e não dando nenhuma contrapartida para essa empresa, é como se você fosse escravo de uma situação que o governo cria. Moral da história, com um mau mês você perde 4. Sim, sim. 4 e pouquinho. Assim como o trabalhador, que você vai lá e emprega ele, dá condições para que ele sobreviva, você poderia pagar muito mais a esse trabalhador tendo o mesmo custo. Porque a folha de pagamento hoje, se um trabalhador ganha R$1.000, ele custa para a empresa em torno de 1.900. E esses 900 são todos eles direcionados a impostos, certo? Ora, se houvesse uma redução de impostos, você teria uma distribuição melhor de renda, isso sem onerar ainda mais o empresariado, certo? E com essa maior distribuição de renda, você vai melhorar inclusive o fluxo de dinheiro dentro das empresas. Ora, se eu tenho uma população que é economicamente mais ativa, se ela tem um maior poder de compra, eu faço circular maior o produto interno bruto. Eu faço circular melhor a mercadoria que eu próprio produzo. Você está falando aquela coisa mesmo que você está falando antes aqui também, da história da nossa escravidão. Exatamente, que assim, é uma coisa muito interessante, eu bato muito nesse ponto. As pessoas têm que viver com medo, aquela história, quer dizer, você mantém o cara oprimido para que ele esteja, vamos dizer, cabresteado. Né? Ora, se você quer controle, você tem que oprimir, certo? Se a ideia é você controlar uma população, você tem que oprimir aquela população. Ora, como é que você controla uma população que não comete deslizes, não comete erros, não comete crimes? Ora, a lei ela é feita para punir quem comete crimes, certo? Ela só vale para essas pessoas. Se eu não cometo crime algum, a lei não me alcança. Então, o que vejo acontecendo hoje é o Estado criando um emaranhado tão grande de leis, em que é quase impossível um cidadão comum não cometer algum tipo de crime. E eu não estou falando daqueles crimes hediondos, e esses sim devem ser coibidos de uma forma extremamente rigorosa. Eu não estou falando de um assassinato ou algo do tipo. Você está falando do cara sendo realmente induzido a ficar sem pagar imposto, a pequenos crimes, para que ele fique escravo do Estado, preso pelo Estado. Porque a partir do momento em que você não tem condições de manter uma empresa, por exemplo, e ver como única alternativa para manter aquela empresa e manter sua folha de pagamento em dia, manter o seu negócio, sonegar impostos, por exemplo, você está cometendo um crime. Sim. Certo? E aí o Estado consegue te controlar. Ali o Estado consegue alcançar a mão, certo? Ali o Estado consegue te moldar, certo?
A partir do momento que você, para abrir uma empresa, você, para conseguir um alvará, você demora 6, 8 meses, 10 meses, um ano, e você, durante esse tempo, se você quiser iniciar o seu negócio, você tem que iniciar mesmo sem o alvará, você está cometendo um crime. Ora, você está numa área que talvez não seja possível você conduzir aquele negócio, certo? Você está conduzindo um negócio que talvez não seja o interessante e não sabe, porque o Estado não te dá esse aval de uma maneira rápida. Ora, você não pode abrir esse negócio nessa região, mas naquela região é possível. E aí você direciona todos os seus investimentos para aquela região. Agora, a partir do momento que você tem que iniciar o seu negócio, apresentar para o Estado, olha, eu tenho esse negócio, eu tenho esse modelo de negócio. E aí sim, o Estado entender o seu modelo de negócio e demorar 6 meses, 8 meses, um ano, para dizer, olha, você pode ter esse negócio nessa região, ele está te induzindo a cometer um crime. Por mais que vá lá, te dá um alvará provisório e postergue isso para um futuro, durante esse período você está cometendo um crime. Moral da história, escravos somos. Sim. Tá? Então é por isso, gente, é que eu estou na luta. Minha luta é pela classe média. A ideia é realmente a gente buscar uma sociedade mais equilibrada e o equilíbrio está no meio. Então, 20007, o seu agente político, Patrícia, né? Estamos aí na luta. E muito obrigado, cara. Eu aqui agradeço.